Olá, eu sou Douglas Azevedo, advogado especialista em propriedade industrial e em direito empresarial, professor do CEISC, e hoje eu venho trazer para vocês 4 dicas que eu gostaria de ter conhecido à época em que eu iniciei a advocacia. Nós vamos abordar hoje quais são os maiores desafios para quem deseja iniciar na advocacia e, em especial, na advocacia empresarial. E eu imagino que muitos de vocês compartilham de uma situação pessoal minha também, que é aquela famosa estou no 10º semestre ou me formando e eu não sei o que fazer, eu não conheço ninguém no meio jurídico para me indicar, para me dar uma força, para me dar aquele amparo inicial, estou por conta própria, o que eu vou fazer? A maior dificuldade que vocês vão enfrentar lidando no meio empresarial consiste em passar um pouco de autoridade, de se firmar como uma referência, porque vocês vão estar lidando diretamente com empresários, pessoas que, via de regra, já conquistaram muito na sua vida e têm uma certa visão, uma concepção prévia das coisas, de forma um pouco mais engessada em alguns aspectos. E aí você, recém-formado, novo, jovem, sem muita experiência, precisa chegar lá e mostrar que veio fazer o negócio, que sabe resolver o problema, que tem competência, que você pode competir de igual com escritórios, com advogados com muito tempo de experiência. E este é o grande desafio. Dentro desse contexto, vamos para a nossa primeira grande dica, que para mim fez toda a diferença. Quem sabe você não opte por advogar em uma área alternativa do direito. Eu chamo a área alternativa porque são áreas não tão visadas. Porque se você pensar, por exemplo, direito penal, civil, trabalhista, essas grandes áreas, que claro, são muito interessantes, são ótimas portas de entrada, mas são as áreas mais visadas há 30, 40, 50 anos. Isso acaba gerando uma quantidade muito grande de profissionais nesses segmentos. Ao passo que outras áreas não tão visadas, como a parte em que eu trabalho, e como boa parte das sub-áreas que nós temos dentro do direito empresarial, são bem menos concorridas. E o ponto interessante é que recentemente, com a digitalização dos serviços e também das empresas de forma geral, que foi acelerado no contexto da pandemia, a gente começa a ver muita possibilidade e uma demanda muito interessante. No meu caso, optei advogar com marcas, com propriedade industrial. E como é que foi esse começo? Meu sócio já tinha uma experiência prévia de advocacia, eu havia recém saído do mestrado, estava esperando a minha OAB chegar, nos reunimos num bar e como toda boa ideia surge depois de um chopp ou de outro, a gente começou a debater, ok, vamos firmar uma sociedade, vamos advogar. Qual a área? Meu sócio trouxe a ideia, trouxe o ponto. Quem sabe a gente não trabalha com marcas, porque um amigo dele, à época, estava abrindo uma empresa e tinha uma demanda muito boa nisso. Eu confesso que eu pensei, bom, por que não? O que eu vou fazer? Não tenho uma ideia melhor, vamos nessa. E deu bem certo. E sabe por que deu certo? Deu certo porque só havia um escritório em toda a nossa cidade que trabalhava com isso. No momento em que nós surgimos ofertando algo que somente uma outra pessoa ofertava, automaticamente nós ganhamos notoriedade. Automaticamente nós ganhamos destaque, nós ganhamos um certo protagonismo, digamos assim. Não em primeiro plano, em segundo, claro, mas nós nos tornávamos uma opção para empresas emergentes, quem estava começando, startups, e nisso, consequentemente, fomos chegando a empresas maiores que hoje nos pagam valores mensais e nós temos uma certa estabilidade bem bacana para um escritório muito jovem. Meu ponto, portanto, é esse. Existem diversas áreas alternativas dentro do direito empresarial que vocês podem explorar. E explorando estas áreas, vocês já saem da graduação com um certo quê de notoriedade, com um certo ar de, olha, eu entendo disso. Se não é pela idade, pela experiência, daqui a pouco vai funcionar, porque aquele empresário, aquela pessoa precisa daquele serviço e você é a opção. E isso te coloca no radar, te coloca no mercado de forma muito positiva. A segunda dica que eu tenho para trazer para vocês, aqui vai ser uma noção muito mais gerencial, de gestão de escritório, mas que também acaba sendo muito importante. Quando você vai começar, tem algumas reflexões, tem algumas questões que nós temos que sentar ali e pensar antes de agir no improviso, antes de agir no impulso.
A primeira grande questão é, eu devo optar por home office ou por um espaço físico? Olha, isso parece uma coisa bem importante. Agora, com a pandemia, muita coisa mudou, o home office se tornou mais viável, se tornou mais interessante, mas mesmo assim, você precisa ver quem é o cliente que você vai tratar. É um cliente mais conservador, mais velha guarda, que gosta de visitar o advogado no seu escritório? É alguém que presume, né, que vai atribuir às tuas posses, à decoração, à mobília do teu escritório um certo grau de qualidade do serviço? Ou é alguém mais jovem, mais despachado, alguém que não vai se importar de você ir na empresa da pessoa, de você daqui a pouco marcar uma reunião num café, num pub, alguma coisa do tipo? Questão importante. Nós sentamos à época e chegamos à conclusão do espaço físico. Hoje, confesso que eu já não sei mais se é tão necessário, né? Mas é um ponto importante. Outra dica, dentro dessa noção geral de escritório, é a questão de sócio. Quem escolher como sócio? Porque às vezes a gente pensa, eu vou optar naturalmente pelo meu melhor amigo, a pessoa mais próxima de mim, que eu confio. E cuidado, muito embora a confiança seja algo muito bom, o começo ele é bruto, pessoal. O começo vai demorar para dar um retorno para vocês. Vai demorar um bom tempo até surgir o primeiro cliente. Acabou essa coisa de achar que o cliente vai bater na porta, tá passando na rua, viu o teu letreiro e vai querer simplesmente subir ali. Confesso que em 4 anos de escritório isso nunca aconteceu com a gente. Tudo veio por base de indicação ou de network, certo? Nas redes sociais e assim por diante, publicidade. Então, muito cuidado ao achar que a coisa vai se magicamente ser resolvida. Não vai. Vocês precisam ter uma estratégia bem definida. E um ponto importante, uma dica valiosa para vocês é, daqui a pouco, se vocês prometeram fazer uma sociedade com aquela pessoa, mas ela é uma amiga íntimo muito próximo, qual é o problema? É que vocês têm o mesmo ciclo de amizades, vocês têm os mesmos grupos, os mesmos amigos, isso reduz muito o potencial de primeiros clientes. Daqui a pouco cogita botar alguém que você confia, mas que é de outro grupo, porque isso vai ampliar muito o horizonte de possibilidade de vocês de conseguir primeiros processos. Ou daqui a pouco fala uma sociedade com 3 pessoas, talvez 4, vocês vão reduzir no começo o retorno financeiro, mas a médio prazo vocês vão estar investindo muito em um retorno mais interessante, no retorno de ter processos, ganhar ações e efetivamente construir a fama e a reputação de vocês. Terceira dica muito importante, e é uma coisa que a gente acaba não percebendo ao longo do nosso curso, é que nós temos que entender as nossas limitações, os nossos pontos fortes, no que toca à nossa personalidade. Vocês estão me vendo aqui, eu não me considero uma pessoa introspectiva, eu me considero uma pessoa até, falo bastante, mas eu sou um pouco mais na minha, eu não sou cara de pau. E alguns segmentos do direito, alguns ramos, alguns setores vão exigir que você seja da cara de pau, que você vá em reuniões, que você puxe conversa, que você se mostre, que se apresente. Eu já não tenho esse perfil. Então daqui a pouco, quando você for cogitar o teu sócio, a pessoa que vai trabalhar com você por sabe-se lá quantos anos, quem sabe você não pega alguém que tem esse perfil diferente do teu. O ideal, na minha concepção, é um escritório no qual nós temos profissionais mais analíticos, pessoas mais centradas, mais quietinhas, mas que dão a resposta processual necessária, e também pessoas que vão trabalhar mais na captação de clientes, pessoas mais expansivas. Eu, por exemplo, eu faço academia, eu vou em clubes e coisas, em bares e coisas do tipo, mas ninguém sabe que eu sou advogado, porque eu fico na minha, eu boto meu fone, eu fico ali cabeça baixa, eu não converso com ninguém. Olha quanto possível cliente eu não estou perdendo nessas situações. Então, dica bem importante, né? Avaliem o perfil de vocês e busquem daqui a pouco complementar o que falta com sócio ou sócios para captar melhor clientes. E aí depois, né, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês precisam ser notados, vocês precisam, né, eu já perdi muito registro de marca, já perdi muito cliente, porque alguém, eu não sabia que você fazia. Por quê? Porque eu não postava, porque eu não tinha presença digital nem física para dizer o que eu faço efetivamente. Isso é uma coisa que vocês não podem, de forma alguma, né, deixar passar. Vocês estão precisando de cliente, é urgente, e aí, o que eu vou fazer?
não pode deixar passar alguém próximo a vocês que deixou, porque eu não sabia que tu fazia isso, eu achei que você não trabalhava nesse segmento. Isto é letal. Então, por favor, muito cuidado com essa questão. A última dica, que acaba sendo uma espécie de soma de todas as demais, e é muito importante, mas também é mais complexa, é torne-se referência na sua área. Existem diversas formas para você fazer isso. O que me ajudou muito foi ter feito mestrado. Fiz o mestrado, virei professor antes de virar advogado. Então as pessoas já presumiam que eu era uma autoridade no meu assunto, mesmo talvez não sendo. Então fica aqui o ponto em aberto, né, para meus clientes que eventualmente assistirem. Será que eu... Acho que eu tinha uma noção boa na época, né? Mas isso ajuda, o mestrado, né, nos força a ler muitos textos complexos, a passar por várias situações difíceis, e isso automaticamente vai melhorar a nossa capacidade de pensamento. A gente vai, mesmo não fazendo um mestrado na nossa área, nós vamos desenvolver muitas faculdades interessantes, a gente vai acabar melhorando nossa capacidade de pensar de forma geral. Então, claro, né, natural que você vê alguém com uma titulação, muito embora talvez isso não queira dizer nada, isso vai ser importante, isso vai ser, sim, relevante. Vai fazer um empresário, vai fazer alguém do setor privado aí olhar para você, bom, tem uma titulação, pelo menos me parece mais interessante. Então tem várias dicas que a gente poderia dar para vocês aí, eventualmente, ter mais facilidade para ingressar no mestrado. Daqui a pouco a gente pode até conversar isso em outro momento. Mas é relevante que vocês se tornem autoridade na área de vocês, ok? Então vocês podem, com isso, daqui a pouco, criar um perfil em alguma rede social, publicar conteúdo, publicar artigos, seja de opinião, seja científico sobre o assunto. Vocês precisam ser encontrados, ser vistos, vocês precisam que efetivamente o mundo, né, a região de vocês, a cidade em que vocês estão inseridos, conheçam vocês, saibam o que vocês fazem e mesmo que vocês sejam jovens daqui a pouco, né, ou pouca experiência, e entendam que nessa pessoa eu posso confiar. Essa pessoa entende efetivamente deste assunto. Então, lembrem, tornem-se autoridade. Como vocês vão fazer isso? Tem inúmeras formas, mas vocês precisam encontrar a que fecha, que serve para vocês dentro do contexto em que vocês estão inseridos. Então, pessoal, algumas dicas básicas aqui para vocês começar. E se você realmente gostou do conteúdo, lembrando, vai ter muita coisa interessante aqui no canal. Não percam, se inscrevam no canal, né, deem um like ali para fortalecer o nosso trabalho, mandem para os amigos e fiquem atentos, vai vir muita coisa interessante, vocês não vão se arrepender, pode confiar. Abraço, até a próxima.